Olá, nesse vídeo nós vamos começar a utilizar um framework muito interessante, que é o fastht.ml, né? Na verdade o site deles é esse, né? fastht.ml. Ele faz referência ao HTML e também ao ML, né? Na verdade ele é meio que um meio termo entre o Streamlit e o Flask. Isso faz com que ele tenha algumas vantagens, né? Mas vamos lá então ver o que é que nós vamos construir nesse vídeo e por que vai ser interessante, tá? Então, aqui eu peguei um site, né, que tem um simulador de investimentos para servir de exemplo para a gente, tá? É um site aqui da Serasa, né, onde a gente consegue colocar, por exemplo, o valor inicial que a gente tem, um valor mensal e uma taxa de juros e também o período que a pessoa quer deixar o dinheiro lá. E daí eu consigo calcular, né, clicar em calcular e obter como resultado um valor depois ali do prazo do investimento, né? E por fim, aqui eu tenho uma tabelinha, né, mostrando como que o dinheiro evoluiu no decorrer do tempo. Bom, beleza, é mais ou menos isso que a gente quer criar mesmo, tá? Então, para isso eu vou precisar ter alguns requisitos instalados aqui no meu computador. Eu preciso instalar o Python no meu computador, preciso ter o Python instalado e também essa biblioteca fasthtml. Bom, no meu caso específico, eu estou utilizando aqui o V, tá? Que ele vai facilitar aqui eu criar o projeto e tal, né? Mas a gente vai do zero ao deploy com esse projeto, tá? O V é tipo o pip, tá? Para quem está acostumado, né? O pip ajuda a gente a instalar as bibliotecas e quem quiser instalar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? Tem aqui uma forma de instalar tanto no Windows quanto no Mac ou no Linux, esse UV, que ele vai facilitar a gente criar o projeto, tá? E aqui no meu computador, eu tenho uma pasta aqui no meu computador, né? Eu estou dentro da pasta GitHub e eu quero criar esse projeto aqui para gente, o projeto Python, que nós vamos utilizar para desenvolver aqui todo o código. Então, como eu disse, eu estou aqui no Linux, né? E aí eu poderia estar no Windows ou no Mac e tal, tanto faz, né? Mas eu vou clicar aqui com o botão direito e vou abrir um terminal dentro dessa pasta e aí eu vou digitar uv init, o nome do projeto, tá? Nesse caso vai ser aqui simulador, o nome do meu projeto, tá? Então vou dar enter, né? E ele criou uma pastinha aqui para mim com os arquivos que eu preciso para esse simulador, que é basicamente um arquivo main.py e um arquivo pyproject.tom, tá? No nosso caso, esse pyproject vai ser interessante, tá? Mas, além disso, eu quero mudar o nome do arquivo de main.py para app.py, tá? É comum que alguns locais onde a gente faça deploy e tal, acabe adotando o app.py ao invés do main.py. Então, pode ser interessante para você também mudar o nome do arquivo, tá? Mas, além disso, agora eu estou com o meu VS Code aberto aqui, né? E aí, o VS Code, ele vai permitir que a gente abra essa pasta. Então, vou lá em File, vou em Open Folder, né? E aí vou achar a pasta aqui no meu computador, tá? Então, estou aqui e eu quero abrir essa pasta simulador. Beleza, abri a pasta simulador, né? E aí vou fechar aqui as coisas e eu quero abrir o arquivo app.py, né? Quero rodar esse arquivo, que ele já tem meio que um Hello World aqui pra gente, né? Então, a gente pode tentar rodar ele, tá? Então, vou lá em terminal, né? Vou criar um novo terminal e agora eu quero rodar esse código. Vou digitar aqui, por exemplo, uv run app.py. E aí, ele vai criar aqui um ambiente para a gente, né? E aí, o próprio VS Code detecta que a gente está rodando as coisas dentro de um ambiente específico, né? E aí, ele está perguntando se a gente vai selecionar ou não esse ambiente, tá? Então, eu vou clicar em Yes. E aí, o próprio UV, ele criou esse ambiente, tá? E o ambiente vai ser onde a gente vai instalar as bibliotecas que são necessárias para o nosso projeto, tá? E aí, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da fasthtml, né, que eu mencionei que é a biblioteca do vídeo, né? E aqui eu vou adicionar ela. Então, para adicionar ela, eu vou colocar aqui uv add python -fasthtml, tá? Então, aqui ficou um -fasthtml e ele vai instalar essa fasthtml.
além da FastHTML, eu vou utilizar outra que funciona muito bem em conjunto com a FastHTML, que é a biblioteca Monster UI. Tá? O UI faz referência à interface do usuário, então ela vai ter algumas pequenas funcionalidades para deixar a nossa interface bonitinha ali. Tá? Então, vou fazer aqui o UV add Monster UI, tá? Vou dar um Enter e ele já instalou aqui para a gente, tá? Então, tem as bibliotecas instaladas, né? Mas como mencionei, eu quero rodar o código. Eu acho que eu nem mostrei o código aqui sendo rodado, né? Mas rodou, tá? Então, quando eu digitei uv run app.py, ele rodou e ele falou aqui hello from simulador, né? Então, porque é só isso aqui que tem dentro do nosso código Python, né? A gente sabe que a gente consegue rodar nosso código Python aqui dentro, tá? O único detalhe é que eu não quero esse código aqui. Eu quero começar a criar um código relacionado à biblioteca do FastHTML, tá? Então, eu vou fazer aqui o import de todos os recursos aqui da FastHTML, tá? Os recursos comuns da FastHTML. Então, vou fazer aqui o from FastHTML.common, tá? .common. E aí eu vou fazer o import de asterisco, né? Significa que eu estou importando aqui tudo que tem dentro dessa .common da FastHTML. E além disso, eu quero importar aqui tudo da Monster UI também. Então, vou fazer o from monster.all import asterisco. Beleza? E aí, aqui eu acredito que não tenha entrado ainda essa Monster UI, tá? Vamos dar uma olhada. Sim, eu digitei só Monster, né? Então é Monster UI. Agora foi, tá? E aí, para começar a desenvolver o app com a FastHTML, a gente precisa chamar aqui o Fast App. Tá? Então eu vou digitar Fast_app, vou abrir e fechar parênteses, e aí eu vou digitar HDRS igual a theme.blue.headers. Abre e fecha parênteses, tá? Então, aqui a Monster UI, né, ela proporciona que a gente adicione aqui temas e recursos à nossa aplicação para ela ficar mais interessante, né? Então, a gente criou o app com a FastHTML e adicionou aqui esse tema azul para a nossa aplicação. Então, aí eu preciso colocar o resultado, né, dessa FastHTML em dois elementos. Aqui um vai ser o nosso app e outro vai ser o RT, tá? Esse termo RT faz referência a rotas para quem está acostumado ali a mexer com aplicações Flask, né? Então aqui é um recurso um pouco mais amigável e mais fácil. Aqui, então, eu vou começar a desenvolver nossa aplicação Python, né? E aí, o nosso recurso principal vai ser uma função específica aqui, tá? Então eu vou definir uma função específica, que vai ser a função index, tá? Então eu vou criar aqui o def index, vou abrir e fechar parênteses, e aí vou dar 2 pontos. Só que eu preciso colocar aqui uma rota para essa página que a gente está construindo, tá? Então com a index a gente está construindo uma página, tá? Para fazer referência a uma rota, então vou utilizar o RT, tá? Então vou digitar aqui @RT logo antes da função, né? E aí entre aspas eu vou colocar /RT. Beleza. Feito isso daqui, agora eu consigo colocar os elementos que vão aparecer dentro da nossa página, tá? E aqui eu já vou colocar dentro do return os elementos dessa página, tá? Então vou digitar return. E aí, eu vou digitar titled, tá? Titled, e eu vou abrir e fechar parênteses, e eu vou colocar, entre aspas, eu vou colocar o título ali que eu quero que apareça na página, né? Que vai ser calculadora de investimentos, tá? Beleza, salvei aqui, e agora eu quero rodar novamente essa aplicação, tá? Então, vou rodar novamente o comando lá do uv run app.py, vou dar um Enter aqui. E agora não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu preciso servir essa aplicação, né? Eu preciso fazer com que ela apareça
numa rota ou num caminho específico para eu digitar aqui ou eu conseguir abrir ele dentro do navegador, tá? Então faltou esse termo aqui que é o serve, tá? E agora sim eu vou digitar o uv runapp.py e agora apareceu aqui, agora que eu estou servindo, né, a aplicação, eu consigo visualizar aqui dentro desse endereço que apareceu aqui no meu terminal, né, a aplicação rodando. Então vou digitar aqui Ctrl mais clique, né, e aí eu vou permitir que ele abra a aplicação. E aqui eu até digitei errado, né? Dá para ver que eu digitei errado, apareceu aqui calculado de investimentos, né? Mas apareceu o título aqui que a gente colocou para a página, né? Então a gente já tem um título para a página, a gente já conseguiu criar nossa primeira página aqui com algum elemento, tá? Então vou voltar aqui para o VS Code, vou corrigir, né? Vou colocar calculadora de investimentos e agora dentro desse titled, né, dentro da minha aplicação, agora eu consigo colocar outros elementos aqui, tá? Então vou digitar vírgula, vou dar enter e vou deixar esse parênteses aqui fechando tudo lá para baixo e agora a gente vai construir outros elementos, tá? Então eu vou colocar aqui um card, tá? Para ficar a nossa aplicação contida dentro de um card, né? E aí eu vou colocar, por exemplo, card, vou deixar ele mais ou menos na mesma linha do title, tá? Então vou colocar card, vou abrir e fechar parênteses. E aí tudo que eu colocar aqui vai estar dentro desse card, né? Então vou colocar aqui uma instrução de como usar a nossa aplicação, tá? E aí eu vou colocar um parágrafo, né? Então eu vou colocar um P, abre e fecha parênteses, e aí eu vou colocar entre aspas, preencha os campos abaixo para simular seu investimento. Aí, além disso, a gente pode colocar uma vírgula e eu posso salvar isso daqui e perceba que quando eu salvei, no meu terminal foi atualizada alguma informação. Então, eu vou voltar lá no navegador, tá? E eu vou atualizar a página no navegador. E olha só, agora apareceu aqui um elemento que dá pra gente ver que ele está dentro de um card, né? E apareceu o texto escrito aqui. Vou até dar um zoom na página para a gente visualizar melhor. E aí apareceu esse elemento escrito, tá? Então está funcionando à medida que eu vou evoluindo aqui na construção da página, consigo salvar, ele vai atualizar os elementos e eu consigo atualizar a página e visualizar o que está acontecendo. Então, voltando lá para o VS Code, agora o que eu faço, né, para que eu consiga inserir informação na página, igual eu conseguia inserir lá na página do Serasa? Bom, para isso eu vou criar um formulário dentro da página que permite que eu adicione mais informações. O único detalhe é que a gente está adicionando a Monster UI para adicionar alguns elementos, tá? E aqui no meu texto eu quero colocar a opção de vírgula e eu vou colocar um pouco para cá, tá? Porque eu estou com um zoom grande na página, né? E eu vou colocar CLS igual a text presets.multed_sm. E aí, vou salvar, vou olhar lá novamente a página, né? E aí, a gente consegue atualizar, tá? Mas ele só deu uma pequena modificação aqui no texto e deixou ele aqui com esse elemento que altera um pouquinho o texto pra gente. Fica um pouquinho melhor, no geral, o texto da aplicação. Nesse caso, né? O texto da aplicação não, na verdade, o texto desse elemento que é o parágrafo, né? Que é o que a gente está mexendo aqui, tá? Então, adicionei uma vírgula depois do parágrafo, e aí depois do parágrafo, agora eu vou colocar um formulário. Então, vou colocar aqui form, vou abrir e fechar parênteses, e aí, dentro do form, a gente vai ter alguns elementos, tá? Vou colocar aqui uma vírgula depois do parênteses. Como eu vou ter vários elementos depois do form, eu vou dar alguns enters aqui, né? E agora eu quero colocar um label input, tá? Label input. Dentro desse label input, eu preciso colocar os elementos que eu quero receber dentro da minha página, né? Então, vou colocar o valor escrito. Então, o valor inicial que a pessoa tem ali, né? Então, valor inicial. E aí eu vou colocar entre parênteses em reais, né? E aí, agora eu quero colocar aqui um name, né? Um nome de variável que vai guardar essa informação, tá? Então, vou colocar aqui name igual
entre aspas, valor, e eu vou colocar vírgula, aqui eu vou colocar type, né? Eu posso colocar aqui type number, tá? Que é um número que a gente vai receber, né? Um valor monetário ali que a gente vai receber, e a gente consegue colocar como number, né? Ou como string, se fosse só texto, tá? Então, vou colocar aqui também um step, que vai ser igual a 0.01, isso daí já vai ficar claro, que é que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou colocando entre aspas, né? E aí, eu vou colocar aqui required igual a true também, tá? Então, tem vários elementos aqui, já que a gente adicionou vários elementos, vou olhar lá novamente na página, né? E agora, olha só, apareceu o meu valor inicial e apareceu aqui a opção de eu digitar um valor inicial, né? Então, eu consigo digitar ali 1000, por exemplo, tá? Mas eu também tenho umas flechinhas aqui para cima, para baixo, tá? Então, eu consigo apertar aqui na flechinha, né? E eu consigo ir aumentando o valor de 1 em 1 centavo, tá? Então, foi isso daí que aqueles elementos adicionais que a gente colocou, né, de step, né? Permitiram a gente inserir, tá? Então, deixa a nossa aplicação até um pouco mais interativa. E a gente adicionou required igual a true para falar, né, que esse elemento ele é necessário para que a nossa aplicação rode, tá? Eu vou adicionar uma vírgula e agora os outros elementos são equivalentes, são todos elementos numéricos, né? E são outros elementos que a gente vai adicionar lá ao nosso formulário. Então, basta eu adicionar mais label input, tá? Eu vou adicionar também a taxa anual de juros, né? Que é a mesma coisa, só muda ali os elementos, tá? Perceba que eu alterei ali, né, a taxa anual de juros, que é o texto inicial. E também alterei aqui o name, que vai ser a taxa anual, que vai ser a variável que vai guardar esses elementos, tá? Vou lá para mais 2 label inputs, tá? Então, vou adicionar logo depois desses, eu vou dar um enter aqui, né? Vou adicionar 2 label input, tudo um embaixo do outro, tá? E aí, depois eu vou adicionar um div, porque eu quero inserir essas informações e eu quero adicionar um botão, tá? Que vai permitir que eu aperte esse botão e esse botão envie essa informação para algum lugar ali para que eu consiga executar algum tipo de cálculo, né? Então, vou adicionar aqui um div centered. Vou abrir e fechar parênteses, tá? E agora, dentro desse div, né, dentro dessa divisão que eu adicionei dentro da página, eu quero adicionar um botão. Tá? Então, botão, abre e fecha parênteses. Vou colocar aqui o texto que deve aparecer no botão, que vai ser calcular. E agora eu vou colocar vírgula type igual a, entre aspas, submit. Tá? Além disso, eu quero adicionar aqui uma estilização ao botão. Então, eu vou adicionar aqui CLS igual a botão t.primary. E agora está feito, né? Está feito ali o botão dentro da página, tá? O único detalhe é que ele está reclamando que eu não fechei as aspas ali no submit, né? E também não fechei as aspas no calcular. E agora a nossa aplicação deve estar rodando normalmente. Vamos olhar ela novamente. Vou atualizar aqui a página. Apareceram todos os elementos do formulário que eu adicionei. E eu tenho aqui um botão de calcular que eu posso apertar, tá? Então, eu já tenho aqui alguns elementos pré-digitados nos testes que eu fiz, né? E agora eu vou apertar calcular para a gente ver o que acontece. Apagou tudo e não aconteceu nada, tá? Por que que aconteceu isso daí? Porque a gente não está enviando a informação para lugar nenhum, de certa forma, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Então, eu preciso enviar a informação, eu preciso postar a informação, né? Submeter ela para algum lugar. Então, para isso, eu vou voltar lá no nosso código. Agora eu vou até diminuir aqui o tamanho do terminal, né? Mas logo depois do div, eu preciso adicionar alguns elementos ao nosso formulário para dizer o que acontece quando eu aperto, né, o botão de calcular, tá? Então, eu vou adicionar aqui um hx underscore post, tá? Igual a processar. Tá? O que é esse processar? Esse processar vai ser uma função que a gente vai criar aqui que vai processar esses dados, tá? Então, por isso que eu dei o nome para ela de processar.
E depois disso, a gente vai colocar um target, tá? Um alvo de saída da informação, né? A informação que vai sair ali do processar, tá? Então, target igual entre aspas, símbolo de jogo da velha, saída. Agora, depois do formulário, eu vou adicionar também o elemento de um div id igual a, entre aspas, saída. Tá? Então, é onde a gente quer colocar a nossa saída, né? Então, logo depois que a gente apertar o botão de calcular, ele vai passar pela função de processar e a gente vai mandar a informação do processar, né? O que essa função retornar, a gente vai colocar na saída. Tá? Então, ou seja, a gente vai fazer um cálculo e a saída do cálculo, o número ali que vai sair, né, do cálculo do investimento, vai sair o elemento de saída, que é logo depois ali do formulário que a gente vai colocar, tá? Então, agora eu vou criar essa nova função, tá? Então, a nova função tem que ficar fora ali do index, né? E tem que ficar antes do serve, tá? Então, eu vou dar alguns enters aqui, né? E aí, eu vou precisar novamente de um RT, tá? Então, RT. E agora, a gente vai colocar aqui um def processar, tá? Que é a função que a gente está precisando, né? E aí essa função ela vai receber aqui um valor, 2 pontos, float, vírgula, taxa anual, 2 pontos, float, né? Ou seja, eu estou colocando aqui o tipo de valor que eu estou recebendo na função, né? Os valores que eu vou precisar para essa função. Vou colocar também o aporte, float, tá? E todos esses nomes aqui que eu estou utilizando são nomes que foram utilizados lá no formulário, né? Que são as variáveis que estão guardando esses elementos, né? E aí eu vou colocar 2 pontos int, tá? E aí, aqui eu vou colocar 2 pontos e eu consigo começar a desenvolver essa função, tá? Para caso você não tenha tanta experiência aqui com toda essa estrutura e você acha que talvez tenha muito elemento aqui que seja novo para você, eu vou colocar aqui uma outra função, que daí vai ser uma função Python pura, que a gente pode ter dentro do nosso código, tá? Então eu vou colocar aqui a saída da função, que vai ser o resultado, e vírgula registros. Depois eu explico o que são o resultado e o registro, né? Mas o resultado em si é o número calculado ali, o valor final do investimento, tá? E o registros depois eu falo, né? Mas aí isso daí vai ser a saída da função calcula investimentos, tá? E essa função vai receber o valor, o vírgula o aporte, vírgula a taxa anual e os meses, tá? E daí ela vai fazer um cálculo aqui, tá? Ainda não tenho essa função, né? Mas aí, beleza, vamos assumir que a gente tem essa função pronta, né? E o que eu quero é colocar e imprimir esses resultados na página, tá? Então, para isso, agora eu vou ter um headers, né? A informação listada ali do registro, tá? Então, o registro, para ficar mais claro, ele vai ser um dicionário Python, tá? Que vai conter as informações. E aí eu vou listar os cabeçalhos e as informações internas desse registro, tá? Então, vou digitar aqui como headers, vai ser igual a list, registros, abre e fecha colchetes, 0.keys, abre e fecha parênteses. Eu vou colocar aqui um if, registros, else, abre e fecha colchetes. O que isso daqui está fazendo? Ele está pegando as chaves do registro, né, que é as chaves de um dicionário Python, e ele está colocando dentro desse headers, né? Se houver registros, né? Ou seja, se houver aqui essa variável de registro, se eu já tiver escrito ela, né? Caso contrário, ele coloca uma lista vazia, tá? E aí, eu vou escrever essa tabela, né? A tabela que através do dicionário, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro de uma variável tabela as informações, e aí para isso eu vou utilizar uma função aqui que é a tablefromDicts, tá? Então, já é uma função que pega e traduz esse dicionário baseado nos headers, que é o que a gente acabou de escrever,
e os registros, tá? Registros, vírgula, CLS igual a table t.stripped. Basicamente, eu estou utilizando esse CLS sempre para deixar mais bonitinho a nossa tabela, né? Ele não é estritamente necessário, né? E aqui, o outro elemento que eu vou colocar vai ser o hover, tá? Para quando eu passar o mouse sobre a tabela, ela ser iluminada ali e tal, né? Então, vou colocar o table t.hover. Aqui eu tenho esses headers, né, que eu tinha escrito errado antes, por isso que ele está reclamando. E aí, depois, ao final dessa tabela, o que eu quero fazer? Eu quero colocar ali todos os elementos que eu preciso, né, que é o resultado e essa tabela, tá? Então, agora sim eu vou retornar um elemento mais com cara de HTML, que vai ser um card, né? Então, eu vou fazer aqui o return do card, abre e fecha parênteses, e aí eu vou colocar aqui H3, tá? Que é para quem já trabalhou com HTML, né, sabe que o H3 é um texto, só que ele tem um tamanho específico, um pouquinho maior que um texto de um parágrafo normal, né? Então, vou colocar aqui, abrir e fechar parênteses, colocar o resultado da simulação, depois disso vou colocar vírgula, vou colocar um outro elemento aqui, HTML, que vai ser um P, um parágrafo, e aí já é um parágrafo um pouco mais estilizado, tá? Então, vou copiar aqui o texto que eu quero colocar no parágrafo, né? Que é a F aqui para formatar. E aí eu coloquei total acumulado após, abre e fecha colchetes, meses, tá? Ou seja, eu estou recebendo nessa função a variável meses, né? Que é um número inteiro. E aí eu estou colocando o total acumulado após X meses, 12 meses, por exemplo, né? E aí eu também estou colocando um elemento para estilizar esse texto. E depois disso, depois do parágrafo, eu vou colocar aqui um H1 para ser um texto grandão, né? H1, e aí eu vou colocar o resultado, né? O nosso resultado, o resultado da conta aqui, tá? Depois disso, eu vou colocar também um H4 para depois disso a gente imprimir a tabela, tá? Então, vou colocar abre e fecha parênteses, vou colocar aqui detalhamento, mês a mês, tá? Agora, eu vou colocar mais uma vírgula e aí sim eu vou colocar a tabela, tá? E a tabela ela já é um elemento ali HTML, né? Só que a gente escreveu ele antes, que vai ser um elemento do table from dicts, né? Então é uma tabela HTML escrita bonitinho. Apenas repara que eu não tenho ainda a função calcula investimentos, tá? A função calcula investimentos, eu pedi lá para o GPT criar uma função que recebe os tais parâmetros e retorna eles. E daí é uma função Python pura, né? A ideia é que você pode pedir para o GPT criar, né, essa função pura para você. Então eu não vou detalhar ali a construção dessa função Python pura, tá? Só vou copiar ela aqui, porque é uma função Python sem tirar nem pôr, né? É uma função que faz o cálculo ali e tal, e retorna o resultado final. O resultado final, nesse caso, é uma string, tá? Com um texto escrito em reais, bonitinho. E depois a tabela, realmente é uma tabela, como eu mencionei, é uma tabela que é um dicionário Python, tá? Que vai ter ali as chaves, né? E vai ter os elementos. Ela é apenas um pouco mais carregada aqui, porque eu estou colocando os elementos em texto e eu estou substituindo ponto por vírgula, né? Porque no float ali a gente vai receber um valor com ponto, né? E a gente quer substituir por vírgula para ficar como a gente escreve aqui os valores em português, né? Os valores não monetários em português, tá? Então, feito tudo isso daqui, eu consigo salvar essa tabela, né? Esse código, na verdade, e aí eu tenho todos os elementos necessários para a minha página ficar pronta, tá? Tenho todos os elementos aqui, a página já está em tese funcionando, só preciso digitar novamente os valores, né? E aí vou colocar aqui os valores e clicar em calcular. E o único detalhe é que ainda não funcionou. Vamos ver o que é que está faltando aqui no meu código. Assim, eu reparei o meu erro agora aqui, né? O meu erro é que eu coloquei o nome da função errado, né? Então, quando ele tentava calcular ali, ele não ia ter a calcula investimento. Então, por isso ele
não calculou nada, ele só sumiu ali com o código, mas o que é bom porque não apareceu necessariamente um erro na página, né? Então ele só atualiza os elementos necessários, tá? Então agora sim, eu vou colocar os valores, eu vou agora clicar em calcular e agora apareceu o resultado, né? Então eu consigo ver aqui o meu resultado da simulação, né? Apareceu escrito total acumulado após 12 meses, aqui o valor final e por final a tabela que tem ali os elementos de hover, né? Ou seja, quando eu passo o mouse em cima aparece iluminando, dando uma certa interatividade extra para a nossa página. Por fim, eu queria mostrar como você consegue disponibilizar essa aplicação para que seus amigos, enfim, você consiga postar ali no LinkedIn com algum link e tal, porque não é legal, o único fato aqui que não é legal, né, é que a aplicação está funcionando só na nossa máquina. Então, você está reproduzindo aqui comigo, né, você não consegue passar esse link aqui para outras pessoas utilizarem, tá? Então, como que a gente faz para disponibilizar esses arquivos, os arquivos não necessariamente, né, mas a página em si, para que outras pessoas consigam utilizar? Bom, para isso a gente precisa fazer o deploy da aplicação, tá? Para isso, a ideia é que você tenha uma conta no GitHub, tá? A primeira conta que você vai precisar ter é uma conta no GitHub, né? Então, precisa entrar lá no GitHub e criar um repositório no GitHub, tá? Eu já tenho um repositório aqui criado, né? Mas você tendo uma conta no GitHub, aparece uma página aqui dessa forma para você, né? E aí eu posso clicar em New, tá? New, e aí eu vou adicionar o nome de repositório, né? Vamos supor aqui que eu vou colocar repositório teste -Alan. E aí ele falou que esse nome está disponível. Posso adicionar uma descrição ao repositório, né? E aí eu vou adicionar também um readme, né? Então eu vou clicar aqui em on, tá? E aí você pode mudar, né? A ideia é que esse repositório esteja público, tá? E aí a gente pode clicar em criar repositório. Tá? Clicando em criar repositório, ele criou o repositório para a gente com um texto ali inicial, né? E a gente precisaria adicionar os arquivos que nós criamos, né? Que seria o app.py. Para isso, eu vou clicar aqui em Add File, né? Upload Files, e aí eu preciso puxar o arquivo aqui, o app.py, que está lá no VS Code, e além do app.py, eu vou precisar de um arquivo de requirements, tá? Que é um arquivo das bibliotecas ali que a gente tem instalada no nosso projeto, né? Então, eu posso clicar aqui no símbolo de New File, né? E colocar aqui requirements.txt, tá? Esse arquivo ele precisa ter ali as bibliotecas nas versões específicas que a gente instalou, tá? Como aqui são bibliotecas recentes, pode ser ali a última versão da biblioteca, então você pode digitar simplesmente Python fasthtml, né, que é o comando que a gente digitou para instalar a biblioteca, mas aí a gente pode instalar, por exemplo, que a versão que a gente utilizou é a mínima ali que a gente deve ter instalado, tá? Então posso colocar, por exemplo, maior ou igual a 0.12.29, que é a versão que a gente instalou aqui. E eu também precisei instalar a Monster UI, né? Então vou colocar aqui essa Monster UI com a versão dela ali no arquivo de requirements.txt. E aí basta eu puxar e arrastar esses arquivos, né? Então eu vou lá na minha pastinha do arquivo, né? Vou lá colocar o app.py, vou lá colocar o requirements.txt. E para quem está se perguntando, sim, o UV ele já cria um arquivo para a gente, né, com esses pré-requisitos. Mas normalmente ele cria ali no arquivo pyproject.tom, tá? Ele cria ali todos os arquivos de dependências, né, a versão do Python que a gente está instalando, mas não necessariamente todos os sites, todos os locais que a gente vai fazer o deploy já estão pré-preparados ali para usar o UV, tá? Então eu estou indo aqui pelo caminho que a gente faria se a gente estivesse criando um ambiente com pip também, para que seja um pouco mais fácil a gente fazer o deploy, tá? Seja uma forma um pouco mais amigável, né? Que eu consigo fazer depois disso, depois de arrastar os arquivos ali, eu consigo clicar em Commit Changes e eu vou ter o meu repositório pronto, né? Aqui eu tentei fazer um processo mais programa de culinária na TV, né? Eu já tenho o repositório com os arquivos necessários e aí a plataforma que eu vou utilizar para fazer o deploy é a plataforma Render, tá? Eu vou vir aqui dentro dessa plataforma, né? Então, na plataforma render.com, você tem que criar uma conta também, tá?
Então, eu vou lá na página da render.com e eu vou na página inicial, tá? Para que você veja o que aparece ali para você na página inicial, né? Aqui eu já tenho o projeto também no estilo programa de culinária na TV, né? Ou seja, eu já fiz o deploy dele, mas a ideia é que a gente pode criar um novo repositório, tá? Então, na primeira página eu posso ir em Add New e aí eu quero um novo web service, tá? Um novo serviço web, né? Não é um site estático nosso, tá? Então, clicando em novo web service, vai aparecer uma página como essa aqui, né? De um novo web service, onde ele vai pedir para você fornecer um repositório do GitHub, que é o que a gente acabou de fazer, né? Então, ele vai, você pode fazer a conta aqui com a sua própria conta do GitHub, né? E aí, você pode selecionar um repositório público que você tem lá disponível no GitHub. No nosso caso, aqui é o YouTube Simulador de Investimentos. Fazendo isso daqui, o que vai acontecer? A gente vai poder escolher a linguagem que a gente está trabalhando, que é a Python, beleza? Qual que é a branch que a gente está trabalhando, que é a main. Então, ou seja, eu não preciso mexer em nada aqui, tá? E o único detalhe que a gente pode ter que mexer é mexer aqui no comando que a gente precisa para rodar a aplicação, tá? Então, ou seja, ele vai olhar lá nos requisitos, na requirements.txt, e ele vai instalar tudo que tem lá dentro, né? E aí, depois ele vai tentar rodar a aplicação depois que o ambiente foi instalado, tá? Para isso, a gente pode adicionar o comando python app.py, tá? Fazendo isso daqui, escolhendo a opção free, né? Se você não quer pagar, você escolhe a opção free. Ele vai criar uma máquina para a gente e vai fazer toda a instalação. Na verdade, a gente tem que escolher a opção free e ao final aqui da página a gente precisa clicar em Deploy Web Service. Esse processo de fazer o deploy demora um pouquinho, por isso eu já fiz ele, né? E aí eu tenho a página aqui que aparece depois que a gente clica no deploy, tá? Então todo esse processo ele demora um pouquinho, ele vai rodar uma série de comandos, né? E daí lá no final da página, depois que ele fizer toda a instalação, ele vai aparecer esse link aqui com o endereço da sua aplicação, tá? Na verdade, esse link aqui, né? Que é o link do endereço da aplicação. Então, se eu clicar nesse endereço, tá? Onde está a aplicação disponível, né? Vai aparecer a aplicação já deployada, tá? E como eu fiquei um tempo sem utilizar a aplicação, ela ficou dormindo, né? Então, esse daqui é o único ponto negativo da gente utilizar a versão free aqui de deploy, né? Quando a gente fica um tempo sem utilizar a aplicação, inclusive eu fiquei aqui uma meia hora sem utilizar a aplicação, ela dorme, né? E a gente não consegue acessar ela de bate-pronto. A gente precisa esperar ela carregar aqui e assim que ela carregar, eu mostro ela pronta e disponível aqui nesse link para você. E olha só, a aplicação carregou e eu tenho ela aqui dentro do endereço e daí ela funciona igualzinho ela funcionava lá no meu computador, né? Então, se eu clicar aqui em calcular, aparece o resultado e eu consigo utilizar essa aplicação, consigo compartilhar essa aplicação, ela só demora ali uns minutinhos para carregar, caso você esteja ali utilizando a versão free. Mas se você não quiser utilizar a versão free, né? Quiser uma aplicação que esteja rodando o tempo todo, aí você paga lá um valor e coloca um serviço que você vai ganhar algum dinheiro ou algo do tipo, né? Bom, então é isso que eu tinha para esse vídeo. Espero que tenha gostado e comente se você quiser que eu traga mais conteúdos aqui utilizando a FastHTML ou outros frameworks. Ok? Até a próxima.